Olá, meu nome é Rogério Marinho e sou do site Mudanças de Hábitos para Vencer. Hoje vou falar a respeito das mudanças de hábitos essenciais para poder parar de fumar. Mas antes de começar a falar sobre essas sacadas, eu gostaria de contar a minha história com o cigarro. Quando eu tinha por volta dos 8, 9 anos de idade, meus pais fumavam, meus tios, minha avó fumava. E eu, numa gracinha, peguei uma bituca de cigarro que ainda não tinha se apagado e fumei para poder fazer graça para os outros. Na época, meus primos. Depois de um tempo, eu fui na casa de um amigo, a gente foi numa benzedeira e lá a gente encontrou um cigarro e um isqueiro. Para eu poder fazer graça de novo, peguei o isqueiro e o cigarro e acendi o cigarro. E continuei essa brincadeira por bastante tempo. Quando eu tinha uns 14 anos de idade, eu fui fazer um curso preparatório para quem queria prestar exames para a escola técnica, onde você estudava o dia inteiro, fazia o colegial e um curso profissionalizante juntos. E lá eu conheci o Gudangaran, que era um cigarro onde tinha um gosto de cravo. Inclusive, quando você fumava, ele dava uma tontura danada, mas para poder ser aceito por as pessoas, queria dizer que mais velho, tinha por volta de 14 anos, estava na 8ª série, comecei a fumar esse tipo de cigarro. Com 15 anos eu entrei no colegial técnico, eu fiz técnico em mecânica numa escola próxima da minha casa em São Bernardo. Lá foi quando eu comecei a fumar em maior quantidade. Aí já fumava cigarros normais e aí já foi ali que começou o meu vício. Então eu posso dizer que por volta de 14, 15 anos foi aonde eu realmente me viciei no cigarro. Eu tentei parar algumas vezes, tá? Até brincava dizendo que era muito fácil parar de fumar, que eu mesmo já tinha parado tantas vezes. Eu, na verdade, não gostava do cheiro, o cheiro me incomodava. O cheiro é muito forte, impregna na roupa, o cheiro me incomodava muito do cigarro. Mas aí o vício já tinha tomado conta de mim. O vício do cigarro, ele se assimila ao da cocaína, de tão forte que ele é. Muitas vezes, as pessoas dizem que parar de fumar é tão difícil quando parar de utilizar alguns tipos de droga derivadas da cocaína, como até o crack e outros tipos de droga. Para mim foi muito difícil parar de fumar. Tentei várias vezes utilizar diversas táticas, mas nenhuma dava certo. E eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de esportes e eu não conseguia por causa do cigarro. Até quando eu estudava nessa escola técnica, na Et Lauro Gomes, em São Bernardo, eu ia de bicicleta para a escola. Na faculdade também eu ia de bicicleta para a faculdade. Mas mesmo assim eu não conseguia. Parei algumas vezes, um mês, acho que o máximo que eu consegui foi um mês. Mas depois eu sempre acabava voltando. Porque não era simplesmente a dependência física que eu tinha. Era a dependência psicológica, que era muito forte. Então, eu não sabia como eu fazia, eu não sabia como assumir o controle da minha vida para eu conseguir parar de fumar. Meus pais pararam de fumar, meus tios pararam de fumar e ali eu não conseguia mais parar de fumar. Um pouquinho antes de eu conhecer até a minha ex-mulher, eu tentei parar de fumar, mas como ela fumava, eu não conseguia parar de fumar. Um pouquinho antes da gente se separar, eu tinha parado de fumar, porém, naquele nervosismo, eu acabei voltando e não conseguia mais parar. Foi quando eu fui morar na Austrália e o dólar era mais ou menos 2 por 1, a cada um, R$2 para poder comprar $1, e lá o cigarro era muito caro. Era por volta de uns $22.
Se você for multiplicar por R$2 e eu fumava um maço de cigarro por dia, eu estava gastando por volta de R$44. A vontade era muito forte para poder parar de fumar, mas a dependência química e psíquica que o cigarro causava sobre mim me impedia de eu parar de fumar. Foi quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa. E a gente foi fazer uma viagem só nós dois para Tailândia. E aí a gente parou num restaurante lá na Tailândia e estava almoçando. E sempre quando eu terminava de fumar, a primeira coisa que eu fazia era acender o cigarro. E nisso, eu me levantei da mesa, pedi licença para ela um minutinho. E ela falou: onde você vai? Eu falei: vou fumar um cigarro. E vai me deixar sozinha aqui na mesa. Aquilo mexeu comigo. Me deu uma sacada, me deu uma luz e falei: agora é a hora de parar de fumar. Eu tô com uma pessoa que não gosta de cigarro, inclusive ela não pode, porque ela tem asma. E o cigarro é o maior veneno. E quando a gente fuma, a gente não percebe disso. A gente não faz mal somente pra gente. A gente faz mal para as pessoas que estão ao nosso lado também. E me veio essa sacada e eu falei: agora é a hora de eu conseguir parar de fumar. E eu olhei pra ela e falei assim: olha, quando a gente voltar eu vou ir pro Brasil para poder ver minha família. Lá eu vou comprar o kit de adesivos de nicotina, o jogo completo. Vou trazer pra cá e vou parar de fumar. E até ela brincou comigo, ela falou assim: não, você não tem que parar de fumar por mim, você tem que parar de fumar por você. E eu falei: sim, eu vou aproveitar a oportunidade, que essa é a oportunidade perfeita para eu poder conseguir parar de fumar. Depois a gente conversou, falei: vai ser muito difícil, porque eu vou ficar muito nervoso e irritado. Mas eu te peço a sua ajuda, porque eu tenho certeza que agora eu vou conseguir. Por mim, pelo nosso relacionamento e por todas as pessoas que eu amo e que de algum modo eu estou fazendo mal com o vício do cigarro. Voltei pro Brasil, comprei aquele kit de adesivos, comecei aqui mesmo no Brasil. Mas chegando lá na Austrália, falei: vai ser hoje o último dia que eu vou fumar. Fumei um maço de cigarro, ainda sobrou alguns cigarros, dei para um amigo meu, parei de fumar. Aí a gente foi morar, eu fui em Darwin, encontrei ela e a gente foi de até Cairns, onde a gente ia morar por 6 meses, e comecei com os adesivos de nicotina. E assim fiz. Só que nesse meio tempo a irritação era muito grande e foi aí que eu comecei a caminhar e a andar, principalmente lá em Cairns. Tinha um calçadão enorme, até ela me acompanhou no início das minhas caminhadas, das minhas corridas. Ela participou junto comigo. E ela trabalhava num lugar bem distante e ela ia de bicicleta. Só que ela voltava muito tarde da noite. Então eu ia de bicicleta até o emprego dela e a gente voltava juntos de bicicleta até em casa. O que eu mudei na minha rotina e eu mudei nos meus hábitos? Primeiro que a gente foi morar em uma outra cidade, em outro local. Aqueles amigos onde eu sempre fumava junto com eles já não estavam mais com a gente. Então, essa mudança de hábito, essa mudança de ambiente me ajudou muito para eu conseguir parar de fumar. Na minha luta, na verdade. Porque no começo foi uma luta e foi uma batalha muito grande, onde hoje eu posso dizer que saí vencedor. Eu parei de fumar em julho de 2011. Então, são 9 anos e meio que eu parei de fumar. Não sinto vontade, vejo as pessoas fumando, não tenho vontade nenhuma. Quando eu tomo alguma coisa de álcool, não faço mais essa ligação. Muitas vezes as pessoas ligam o cigarro ao álcool, um hábito que ela tinha, ou ao café. Então essa mudança de hábito é essencial
para a gente poder conseguir parar de fumar. Outra mudança de hábito que eu fiz foi que eu comecei a andar e a correr. A atividade física, ela ajuda muito nessa luta, nessa batalha contra o cigarro. Beber bastante água durante o dia, ao decorrer do dia, também ajuda porque limpa a mucosa da boca, que já está acostumada com a nicotina e com as 4.000 e poucas substâncias tóxicas e cancerígenas que o cigarro possui. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu preciso de uma motivação maior. Você que tem filho, você que tem mãe, que tem família, você já pensou se você quer ficar junto deles ou prefere o vício do cigarro? Você já pensou o que esse amigo, porque na verdade o cigarro é um amigo, porque está sempre junto com a gente, muitas vezes a gente está sozinho e ele é um companheiro, o que esse amigo está causando pra gente? Então essas mudanças de hábitos são essenciais sim para a gente poder parar de fumar. Voltando para Cairns, eu comecei a correr, andar de bicicleta e comecei a fazer academia também. A mudança no meu físico também me ajudou muito em relação a isso. Eu sempre fui muito magro demais. E quando eu parei de fumar, eu comecei a sentir mais o gosto da comida. Então eu consegui comer mais. Por consequência, eu fui ganhando peso, porque como eu sentia mais o gosto da comida, tinha mais prazer em comer, então com certeza eu comecei a comer mais. Só que um outro problema que a gente tem é o que? O cigarro também possui açúcar, que também é viciante. E o açúcar é uma coisa que faz muito mal também para a nossa saúde, para nosso psíquico também. Quando você para de fumar, qual que é a tendência? É você começar a trocar o cigarro por doce. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quando a gente procurar fazer essas mudanças de hábito, procurar fazer mudanças de hábitos saudáveis. Para quem tiver oportunidade, às vezes o convênio, tem alguns convênios que cobram. O meu convênio cobria nutricionistas. Quando você tem uma vontade de parar de fumar, é bem interessante você procurar um nutricionista, porque lá ela vai poder te dar condições para que ajude você nessa batalha. De que forma? Ela vai te prescrever, ela vai te receitar alimentos muito mais leves e saudáveis, aonde você não vai trocar o doce, o açúcar do cigarro por o açúcar dos alimentos. Então isso daí é bem importante. Conforme eu corria, que eu fazia academia, que eu fazia musculação e o meu corpo mudava, isso me dava cada vez mais vontade de parar de fumar. Mas o nervosismo era muito grande. Um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes, no meu caso, vamos colocar dos 15 aos 31 anos, 16 anos, eu passei 16 anos com cigarro entre os dedos. Uma das mudanças de hábitos que eu tive que fazer, que me ajudou demais, foi colocar uma caneta entre meu dedo. Então eu sabia até brincar com a caneta, porque eu precisava ter alguma coisa lá, às vezes até mordia a tampa, mas eu precisava ter alguma coisa entre meus dedos para suprir aquela necessidade de 16 anos do cigarro entre meus dedos. Nesse ponto, eu consegui mudar os meus hábitos para que me ajudasse nessa batalha. A natação também ela ajuda bastante, até porque como a gente fuma, um dos pontos onde que mais prejudica são os nossos pulmões. E uma das coisas que a natação e até yoga e meditação ajuda é na respiração. A respiração ela é muito importante para a oxigenação, principalmente da mente, que é o órgão onde a gente mais utiliza. A gente passa muito tempo pensando.
Então, oxigenar todos esses pontos é muito importante, até para quem sofre muito de ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então acabava me tornando um fumante compulsivo. Muitas vezes eu terminava de fumar, jogava o cigarro fora, acabava na sequência acendendo o outro. Por quê? Era uma coisa que eu ligava ao relaxamento. O exercício físico e uma boa alimentação, ela também ajuda nesse relaxamento. Ela é muito mais eficaz do que o próprio cigarro. Novamente, estou falando isso por experiência, por eu ser um ex-fumante, uma pessoa que fumou há muitos anos e conseguiu parar de fumar. De novo, repito, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Basta mudar os hábitos para conseguir vencer. Outra coisa que eu fazia muito à noite, que eu e a minha esposa cozinhava, a gente procurava fazer uma salada, mas uma salada bem colorida à noite para a gente poder comer. Era uma salada com torradas, porque não podia faltar carboidrato, legumes, pimentão, pepino, todas azeitona. A gente misturava tudo com pedaços de queijo. A gente misturava tudo numa tigela e a gente comia à noite. Então, às vezes com um pouco de arroz, para ser carboidrato, a gente não comia feijão, até porque feijão é um pouquinho mais escasso lá na Austrália, apesar que quando a gente morava em Perth, a gente tinha uma panela de pressão, cozinhava feijão, a gente... Saudades da comida daqui, a comida da mãe, assim, acabava os brasileiros sentindo mais saudade lá na Austrália. Mas era possível sim cozinhar. Na casa que eu morava tinha panela de pressão. Então era uma coisa bem importante que me ajudou muito nesse distanciamento e depois também como parar de fumar. Porque você morando num país distante, sem a família, saudade, ansiedade e etc., é muito propício para você fumar e é propício você fumar cada vez mais. Lá, como o cigarro era muito caro, era muito difícil. Quando você pedia cigarro para alguém, a pessoa ficava muito brava e muitas vezes falava não. Normal, era um direito que as pessoas tinham muitas vezes. Eu também já fiz isso, até porque o cigarro era muito caro. E essas mudanças de hábitos acabaram me ajudando bastante. Depois disso, as viagens que a gente fez lá foi muito legal, porque o contato com a natureza também ajuda muito a gente conseguir parar de fumar. Claro, como sempre que eu bebia eu fumava, eu já sempre fumava, mas eu comecei a associar muito a bebida, o cigarro. Uma das coisas que eu tive que parar por um tempo, mudando meus hábitos, foi parar de beber. Por quê? Parando de beber, eu não ficava associando de uma forma ao cigarro. Então, eu acabei trocando a bebida pela água. Comecei a beber bastante água, isso daí foi ótimo, porque mudou os meus hábitos e isso acabou sendo uma rotina para mim. Então hoje eu bebo bastante água, fruto dessa minha luta contra o cigarro do passado. Outras mudanças de hábitos que eu acabei tendo igual eu falei do contato da natureza, mas o mar também, o mar é muito relaxante. O barulho das ondas é muito relaxante. Então isso ajuda pra caramba. As pessoas podem dizer, mas eu moro em São Paulo, aonde que eu vou ter mar? Não só em São Paulo, Curitiba, que são localidades onde não tem o mar. Não é muito longe, mas não é um lugar onde você possa ir todo dia relaxar. O cigarro já está na sua mão, é muito mais fácil de você relaxar. Muitas vezes Spotify, Deezer, tem músicas de relaxamento, de meditação, com barulhos da natureza, de cachoeira, do mar, que ajuda muito no relaxamento e controlar a ansiedade, que muitas vezes causa e dá muita vontade de fumar.
Então hoje na internet existem vários cursos online, vários treinamentos onde te ensina a meditar. A meditação é uma forma que a gente relaxa e aquieta os nossos pensamentos. E quando a gente aquieta nossos pensamentos, a gente consegue controlar, ter mais o controle da nossa vida, né? Assumir as rédeas da nossa vida e consegue controlar essa vontade de fumar. Então essa é uma outra dica essencial para quem quer parar de fumar. É uma mudança de hábito que vai ajudar bastante. Inclusive existem estudos que a meditação não ajuda simplesmente ao controle da ansiedade, mas ela ajuda também a mudar o nosso mindset, ajuda a mudar o nosso estado de espírito, porque muitas vezes a gente acaba sendo tão negativo com a gente mesmo e que acaba atraindo coisas do mesmo padrão vibratório. Então a meditação ajuda você a elevar esse padrão vibratório. Então é uma mudança de hábito, sim, essencial para quem quer parar de fumar. Outra mudança essencial para quem quer parar de fumar é para quem tem essa ligação do cigarro com o café, é fundamental parar com o café por um tempo. Existem estudos que dizem que se você manter uma constância todos os dias, direto, 21 dias seguidos, isso acaba se tornando um hábito na sua vida. Então, não precisa passar muito tempo sem parar de tomar café ou sem parar de beber. Bastam 21 dias para o seu cérebro já começar a entender que a sua rotina mudou, que você fez algumas mudanças de hábitos e ele acaba se adaptando a essas mudanças. A luta ela é constante. Para quem para de beber, até o grupo do AA tem uma frase que fala só por hoje, só por hoje, só por hoje, um passo de cada vez, step by step. Então, essas mudanças, um passo de cada vez, e saber que a gente não vai de uma hora para outra assim, parei de fumar, não tenho mais vontade de fumar. Não, a vontade vai continuar. Só que você tem que ser mais forte do que você mesmo. Você tem que ser mais forte do que a sua melhor desculpa. Como eu disse, a gente possui vários sabotadores. Um dos nossos sabotadores, nosso maior sabotador, são os nossos pensamentos. Muitas vezes eu ficava pensando, eu não vou conseguir parar de fumar. Seu desejo é uma ordem. Se eu fico pensando que eu não vou conseguir parar de fumar, eu não vou conseguir parar de fumar. Então, outra mudança de hábito essencial para quem quer parar de fumar é mudar os pensamentos. Toda vez que vir algum pensamento na sua cabeça dizendo você não vai conseguir, ou senão, olha só o que vinha na minha cabeça, um exemplo. Carnaval. Eu vou parar de fumar agora porque é um objetivo de vida que eu tenho, parar de fumar, ter uma saúde melhor, viver mais para os meus filhos, para minha família e não fazer mal para eles. E eu pensava, mas vai chegar o carnaval, eu vou viajar, eu vou beber, eu não vou conseguir, eu vou acabar voltando. Então eu acabava condicionando meu cérebro para quando estivesse chegando perto do carnaval, eu voltar a fumar. E até era uma desculpa que eu me dava, era até um consolo. Mas o carnaval tá aí. Então, a gente tem que mudar os nossos pensamentos. Quando os pensamentos virem, você não vai conseguir, vai chegar ao carnaval, você tem que mudar os seus pensamentos e pensar, sim, eu vou conseguir. O carnaval, a bebida, o que for, eu sou mais forte do que todas elas juntas.
Isso é muito importante. Por quê? Porque você controla a sua vida. Você tem que colocar na sua cabeça que as mudanças de hábitos são necessárias para você programar o seu cérebro, entra na programação neurolinguística, você vai programar o seu cérebro para que você pare de fumar, que você alcance seus objetivos. Quando seus sabotadores entrarem em ação, é a hora que você vai ter que virar a chave. Você tem que estar esperto, porque quem manda em você, quem controla a sua vida, é você. Então, é possível sim fazer. Repito novamente, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Tive uma dificuldade muito grande referente a isso. Acredito que até por esse motivo, até pelo motivo do cigarro me comandar durante tantos anos, eu sempre tive medos até de experimentar qualquer tipo de droga, exatamente por causa disso. Se eu não conseguia nem com cigarro, se eu entrasse em qualquer droga, cocaína, crack, todo esse tipo de droga, eu só ia sair morto. Então, de certo modo, esse foi um bloqueio positivo que o cigarro me proporcionou. Outra mudança de hábito essencial para quem quer parar de fumar são as pessoas com quem você convive. Se você convive com pessoas, isso daí é uma tendência e é natural. Se eu fumo, eu vou andar com pessoas que fumam. Por quê? Porque me faz bem. Quando precisar de cigarro, eu vou pedir para elas. Então, é uma tendência que a gente tem. A gente acaba andando com pessoas que fumam. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente decide parar de fumar é parar de andar com essas pessoas. Não porque elas te fazem mal, mas nesse período que você quer parar de fumar, sim, elas vão te fazer mal. Elas serão uma má influência, porque você vai ficar com muita vontade de fumar, vendo elas fumarem, lembrando que a convivência com elas te proporcionava fumar. Então, por um período, que é esse período crucial que você vai parar de fumar, no meu caso foi esse período dos adesivos e um pouquinho mais do que ele, não lembro quantas semanas que duram esse adesivo, né, o tratamento desse adesivo, mais 5, 6, 8 semanas, não lembro. Mas nesse período eu tive que me afastar das pessoas, sim, que eram no meu convívio fumante. E isso me ajudou demais, porque eu parava um pouco de vincular elas, e muitas vezes, eu vou encontrar fulano de tal. Poxa, mas sempre fumei com ele. Poxa, eu vou acabar... Tem que mudar a cabeça e falar, poxa, talvez não seja o momento agora de eu me encontrar com ele, ou com ela, né, com essa pessoa. Então tem que tomar muito cuidado, que sim, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, e sim, a gente tem que mudar os nossos hábitos, a gente tem que mudar as pessoas com quem a gente convive. Se você quer parar de fumar, eu vou dar grava essa sacada, se você quer parar de fumar, ande com pessoas que já conseguiram parar de fumar. Pergunte para elas o que elas fizeram para conseguir parar de fumar. Quais que foram os hábitos que elas mudaram. Porque cada pessoa tem um jeito diferente. Uma vez eu conversei com um colega meu e ele falou, cara, eu gosto de fumar, eu adoro fumar. E aí eu perguntei para ele, mas e suas filhas? Você pretende estar com ela daqui 5, 10 anos? Ou não? Sim, lógico que eu pretendo. Fumando do jeito que você fuma. Você já tem quase 40 anos de idade. Você acha que as chances são maiores ou menores de estar junto com elas fumando desse jeito? Mas foi uma coisa para se pensar. Porque cada um tem um jeito diferente, cada um tem um modo diferente. Então, quanto mais pessoas você perguntar, né, você conviver, que já conseguiram parar de fumar,
isso vai te ajudar demais. Isso vai ser um incentivo, isso vai ser uma ajuda muito grande. Então, esta é uma sacada genial. Procure andar com pessoas que já alcançaram aquilo que você almeja. No caso, parar de fumar. Outra sacada fundamental para te ajudar a parar de fumar é, primeiro de tudo, marcar uma data para você parar de fumar. Sim, por quê? Se você colocar uma data para você parar de fumar e procurar controlar os seus pensamentos para ele não te sabotar, você vai ter um compromisso. Melhor ainda, faça um papel. Eu, fulano de tal, RG, CPF, fumante há tanto tempo, irei parar de fumar na data tal por esse motivo. Data e assina. A partir do momento que você assina, você ativa um gatilho mental, que é o gatilho mental do compromisso. Quando você cria um compromisso com você mesmo, é como você for comprar um apartamento. A partir do momento que você vai e assina o contrato, acabou. As parcelas vão vir, você vai ter que pagar. Ali tá acordado, tem um contrato. Tá lá, preto no branco. E você vai ter que cumprir. Isso também ajuda demais. Então é uma forma diferente de você conseguir se comprometer com você mesmo. Se comprometer. Se você colocar as pessoas da sua família ainda como testemunha, melhor ainda, porque isso vai te forçar de um jeito que você não tem ideia. É como você queimar a ponte, não ter como voltar. E isso é muito importante. Então, tenha um compromisso com você mesmo. Tenha um compromisso com a sua vida. Tenha um compromisso com as pessoas que estão ao seu lado e que estão sendo prejudicadas por um vício seu, que é o seu vício de fumar. Pare de fumar enquanto é tempo. Para você conseguir isso, você vai ter que mudar os seus hábitos para vencer esse vício. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Muitas pessoas conseguiram, muitas pessoas conseguem. Basta querer, basta ter força de vontade, basta ser mais forte do que sua melhor desculpa e mostrar para si mesmo que cada dia você é mais forte do que você mesmo.